Live do Alive Livre. Glória a Deus pelos nossos voluntários. Todos os sábados estamos aí construindo uma reunião. Nós estamos construindo algo aqui no Alive Livre. Nós não estamos aqui brincando. E eu fico muito feliz pelo fato de você estar aqui nessa noite, porque você está construindo algo comigo, conosco, com a Juventude Alive, com a Alive Livre. Tenha consciência disso. A sua presença aqui faz toda a diferença para o nosso destino. Você está aqui e empurra o Alive Livre para o destino dele. Amém? Tenha plena consciência disso. Boa. Antes de eu começar a pregar, já ia começar. Recado especial. Semana que vem nós temos os encontros da Juventude Alive acontecendo de uma forma diferente. O nosso encontro vai começar às 14 horas. Aqui no Campus Bela Vista, nós teremos uma imersão de cura com o Márcio Michele. Meu irmão, se você der um Google, o Google é muito antigo, se você procurar no Instagram, você vai ver que o gabarito do Márcio Michele, meu irmão, essa imersão que vai ser completamente gratuita para nós da Mari Cuidado e da Juventude Alive, meu irmão, é algumas centenas de milhares de reais para promover um evento desse, e ele está semeando nas nossas vidas. O que significa? Você precisa estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou sair do serviço, correr aqui para o Bela Vista para ficar nessa imersão até as 9 da noite. Vão ser os intervalos, mas é uma imersão. É um dia que vai mudar a sua história. Tira um sábado aí, desmarca o aniversário da vizinha, da tia avó. Vem aqui nessa imersão. Faça a sua inscrição. O Gabriel está mandando o link aí nos grupos da Juventude Alive. E se você, por algum motivo que Deus vai te perdoar, não puder estar aqui, fique tranquilo que nós teremos o Alive tudo junto acontecendo lá na Arena Up. Mas, meu irmão, você não vai querer perder a imersão. Faz esse esforço para estarmos juntos. Fechou? Beleza. Vamos orar, pessoal. Eu tenho 27 minutos para compartilhar uma mensagem que eu acho que vai mudar a sua vida. Então eu preciso da graça de Deus para fazer isso. E antes da gente orar, vocês já sabem que eu sou um completo tagarela. A minha linguagem de afirmação A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. A minha linguagem de ódio é crítica. Brincadeira. A minha linguagem de amor é palavra de afirmação. Ou seja, eu sou o cara que fica conversando com o pregador enquanto ele está assistindo a mensagem. E um segredo de quem prega: quando a pessoa que está pregando, ela vê que está recebendo, ela tem um desempenho muito melhor. Já que você vai ter que me ouvir por 27 minutos, só um segundo, você assistiu os episódios do Sandman, que é super chato, e tem 1 hora cada episódio. Você assistiu o episódio final de Stranger Things aí, e aguentou. Me aguente por 27 minutos, porque essa mensagem ela vai mudar a sua vida. Ela vai mudar a sua vida, eu creio nisso. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós dedicamos esses próximos instantes, esses próximos minutos ao Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Obrigado pela forma que a Tua glória tem nos encontrado aqui nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco de uma forma ainda mais profunda, Pai. Deus, eu oro para que o Senhor venha trazer ao coração de cada um desses que estão aqui, a começar pelo meu, uma revelação mais intensa e mais completa do Teu reino nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Nós estamos aqui no Alive Livre numa série limitada de mensagens. Já e ainda não. Já e ainda não. A gente tirou 2 sábados aí para prestar atenção nos paradoxos, nas contradições que a gente encara na nossa vida. Sabe, algumas coisas são preto no branco, algumas coisas são fáceis de entender, outras coisas já é mais complicado, já é mais difícil. E na última semana o pastor Giovanni começou essa série de mensagens de uma maneira incrível, e nós chegamos à conclusão que a jornada cristã é vivida em um ambiente de tensão entre o já e o ainda não. A jornada cristã, a minha caminhada, a sua caminhada, é vivida em um ambiente de tensão entre o já e o ainda não. Na semana passada a gente focou bastante no paradoxo. Que paradoxo? O fato de que uma vez que nós estamos em Cristo, nós já fomos santificados, ou seja, nós somos santos, mas nós ainda somos feitos de carne. Então nós pecamos.
São duas naturezas em conflito dentro de nós. E o pastor Giovanni, ele deu aquela ilustração incrível, eu trouxe o meu elástico também, dessa tensão. Aqui é o já e o ainda não. São duas naturezas que brigam dentro de mim e dentro de você. Eu já sou santificado, eu já sou abençoado, já estou assentado com Cristo, mas eu ainda tenho perrengue, eu ainda peco, eu ainda tenho os meus vícios. Então nós conversamos bastante, nós vamos conversar ainda mais nessa noite sobre essa tensão na qual a nossa caminhada cristã acontece. O negócio é que se eu pendo demais para a minha carne, o elástico estoura. E se eu acho que eu já sou anjo, o elástico estoura. Corre sangue nas minhas veias, não corre mirra ainda. Nós não fomos santificados. Então nós precisamos aprender a viver neste ambiente de tensão, de forma não apenas aguentando a tensão, mas de forma intencional, que nos leve a progredir, que nos leve a avançar, e também em equilíbrio, para que a gente não estoure. Sobre isso que nós vamos conversar bastante nessa noite. E eu quero dar continuidade ao pensamento de que você tem uma nova natureza. Quantos aí estão em Cristo? Você é uma nova criação, você é uma nova natureza. Mas não apenas isso. Eu quero te levar a ter uma consciência de que uma vez que você é uma nova criação, uma vez que você é uma nova natureza, você carrega uma identidade real, você pertence a um palácio. A minha vida, a sua vida, ela deve refletir os usos e costumes desse palácio do qual eu faço parte. E não apenas isso, eu preciso agora viver pelas causas deste reino do qual eu faço parte. Sabe de uma coisa? Deus, Ele não te chamou, Deus não chamou você, Ele não te chamou apenas para lutar contra o pecado. Deus te chamou para lutar por uma causa. Vamos lá, time dos slides, vocês vão pregar comigo hoje. Tem bastante frase que eu quero que o pessoal pegue. Acorda aí, técnica. Isso. Deus não te chamou apenas para lutar contra o pecado. Deus te chamou para lutar por uma causa. Não é apenas viver nesse ambiente de tensão, é fazer com que essa tensão te empurre para a frente, lutar por uma causa, viver por uma causa. Você me pergunta, Mateus, por que é tão vital? Por que vocês falam tanto a respeito de causa? Sabe, foi Mark Twain que certa vez disse que os 2 dias mais importantes da sua vida são os dias em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê nasceu. Você precisa de uma causa para lutar. Você precisa de um motivo além da sua vida para viver. Eu preciso. Nós como Juventude Alive, nós como Alive Livre, nós precisamos de uma causa. Por que nós estamos aqui? Porque eu prego o que eu prego, porque nós construímos o que nós construímos. Sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E nós vamos conversar sobre essa jornada, rumo às promessas, rumo ao destino, rumo aos sonhos de Deus para nós. Quem aí carrega alguma palavra profética? Alguma promessa de Deus? Cara, eu carrego várias. E eu vivo no já e no ainda não. Como assim? Eu carrego essas palavras, mas eu ainda não as vivo. Eu estou no ambiente de tensão. Então eu preciso trilhar essa jornada que vai me levar a acessar as promessas de Deus de uma forma plena. Mas nessa noite, eu vou começar falando qual que é o seu destino, qual que é o seu propósito. Vou começar pelo final e depois a gente vai trilhar essa jornada juntos. Mateus 6, 9 e 10, Jesus dizendo: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Essa é a oração do Pai Nosso que você conhece. Logo no início da oração do Pai Nosso, Jesus, Ele estabeleceu a minha e a sua missão. Você tem uma causa para viver. Mateus, qual que é a minha causa? A sua causa, a minha causa, uma vez que eu entreguei a minha vida para Jesus, é viver de tal forma que eu possibilite que a vontade de Deus, que é feita no céu, seja feita também na terra. O meu objetivo de vida, o seu objetivo de vida, é viver de tal forma que o céu será manifesto através de mim, através de você. Essa é a sua causa. E eu vou te dar uma visão do futuro agora. Apocalipse 11, versículo 15. O 7º anjo tocou, e houve altas vozes no céu que diziam:
o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo. Você consegue perceber isso? O ponto alto da história, o clímax da história, toda a história, desde o momento em que Deus falou que haja luz, até todas as revoluções que a humanidade passou, a minha vida, a sua vida, consciente ou inconscientemente, a história ela corre, ou ela vai vagarosamente para este momento. Que momento, Mateus? O momento em que todos os reinos deste mundo se tornarão o reino do nosso Senhor e de seu Cristo. Essa é a sua causa de vida, essa é a minha causa de vida. Cooperar para que o reino de Deus se manifeste na terra em sua plenitude. O reino já está entre nós, mas a sua plenitude ainda não. Qual que é a minha missão? Encurtar o espaço entre o já e o ainda não. A minha missão de vida é essa, é permitir com que o reino de Deus seja manifesto na terra, assim como é no céu. Está comigo? Mas vamos lá. Falei o seu destino, falei para onde a história está caminhando, toda a história está caminhando para esse momento. Como que eu vivo então as promessas de Deus? Como que eu acesso? Você carrega a palavra, você acabou de falar. Como que você pode acessar plenamente as promessas que você carrega de Deus? Tem uma jornada e nós vamos trilhar essa jornada hoje com a vida de Abraão. Nós vamos estudar a vida de Abraão aqui. Fica comigo porque essa mensagem vai mudar a sua vida. Vou te dar um contexto. Quando o Senhor, lá em Gênesis, Ele apareceu para Abraão, ele ainda era chamado de Abrão. Guarda essa informação. Deus não tinha mudado o nome de Abraão ainda. Abraão, ele vivia numa terra, e um Deus, cujo ele não conhecia, o qual ele ainda não conhecia, falou: sai da sua terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer uma grande nação. Eu vou fazer a sua descendência muito frutífera. E Abraão não tinha filhos. E para completar, a esposa dele, que na época se chamava Sarai, era estéril. Guarda a informação? Abraão, ele foi chamado por Deus para ir para um Deus que ele ainda não conhecia, para ir para uma terra que Deus o mostraria. Vamos lá, Gênesis 12, 1 a 3, o Senhor chamando Abraão. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos da terra serão abençoados. Vamos lá, para o primeiro passo da minha e da sua jornada rumo à plenitude das promessas de Deus para nós. O primeiro passo é a obediência. Fala comigo, obediência. Presta atenção no versículo mais revolucionário da Bíblia. Isso é chocante. Depois que um Deus que Abraão ainda não conhecia o chama para ir para um lugar que ele nunca tinha visto, olha o que Abraão fez. Gênesis 12, 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Ponto. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Abraão, ele não pediu uma confirmação, ele não pediu mais detalhes, ele foi. Sabe, tem um movimento na Califórnia, Circuit Riders, e eles têm um lema que diz que a obediência simples é capaz de mudar a história. Essa é uma boa frase para você guardar. A obediência simples é capaz de mudar a história. Nós estamos hoje aqui falando sobre o que nós estamos falando porque Abraão simplesmente saiu da tenda dele. Simplesmente ele saiu da tenda dele. Sabe, a Bíblia, aliás, ela nos mostra que essa obediência simples de não fazer muitas perguntas e radical de obedecer, ela não foi um evento na vida de Abraão. Abraão por diversas vezes foi desafiado por Deus e por diversas vezes Abraão obedeceu. Presta atenção aqui nessa passagem, quando Deus ele faz uma aliança com Abraão e ele pede
para que todos os homens da casa de Abraão fossem circuncidados. Gênesis 12, 23 e 26. Deus ele aparece para Abraão, ele faz uma aliança com Abraão, confirma tudo aquilo que ele falou, e ele pede como um sinal dessa aliança, para que todos os homens da casa dele fossem circuncidados. Olha o que Abraão fez. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos do sexo masculino de sua casa, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. Uma obediência desconfortável, uma obediência constrangedora, o senhor de 99 anos sendo circuncidado, porque Deus o ordenou. Uma obediência simples, naquele mesmo dia. Sabe, às vezes o que está atrasando o meu acesso às promessas de Deus, é que a minha obediência é muito complicada. Eu sou muito complicado, a minha obediência é muito complicada. Eu acredito que a partir do momento em que eu simplesmente começar a obedecer, eu vou conseguir acessar as promessas de Deus. Aliás, nós já dizemos aqui nessa igreja, que o futuro ele não é um momento, o futuro é um lugar, e a velocidade com a qual o acesso no futuro está ligada com o passo da minha obediência. A minha obediência determina o quão rápido eu acesso o futuro que Deus tem para mim. Sabe, nós somos a geração das causas, a gente quer mudar o mundo, a gente quer fazer tantas coisas, e eu ouço dizer que em tempos de militância no Twitter, o maior ato revolucionário que eu e você podemos ter é o de obedecer ao Senhor, sua palavra e seus princípios. O maior ato revolucionário que podemos ter é o de obedecer ao Senhor. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E às vezes você pensa: ufa, Mateus, ainda bem que você leu esse versículo aí, porque graças a Deus a gente está no tempo da graça, né? Então, se eu obedecer ao Senhor, o sacrifício não vai ser necessário na minha vida. Não. Abraão, ele obedeceu ao Senhor para sair da tenda dele. Abraão obedeceu ao Senhor para afirmar sua aliança com Deus, e ele obedeceu ao Senhor para subir a montanha e sacrificar o sonho dele, como a gente vai ver. A obediência, ela é simples, radical e sacrificial. A obediência que eu preciso ter na minha vida, a obediência que você precisa ter na sua vida, ela é simples. Fala comigo: simples, radical e sacrificial. Esse é o tipo de obediência que muda a história. E o que essa obediência produz em nós? Validação. Essa obediência produz em nós validação. Como assim, Mateus? Gênesis 17. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, que significa pai de muitos, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero. Ele ainda não tinha filhos. De você farei nações, e de vocês procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança entre mim e você. A obediência de Abraão. Abraão, ele não foi obediente por um dia. Abraão, ele foi obediente por uma vida. Produziu nele a validação do céu. No momento em que Deus ele chama Abraão, ele prometeu que Abraão seria pai de uma nação, seria pai de muitos. E uma vida de obediência radical, simples, sacrificial, levou Abraão a um momento em que o nome dele foi mudado para pai de muitos, para um momento de validação do céu. Ele ainda não era pai de nenhum, e ele recebeu a validação do céu. A obediência produz em nós a validação do céu. A obediência produz em nós a validação do céu. O segundo passo dessa jornada é a paciência. Paciência. Esse é meu ponto fraco, a paciência. Sabe, essa foi outra característica marcante da jornada de
Abraão, da promessa à materialização da promessa. Sabe, do momento em que Deus prometeu para Abraão um filho, ele tinha 75 anos, quando Deus o chamou, ele tinha 75 anos. Abraão, ele viu a materialização dessa promessa aos 100. Deus o chamou aos 75 e Abraão viu a materialização da promessa dele aos 100. E eu com 26 anos, ansioso, achando que as promessas de Deus não vão acontecer na minha vida. Paciência, paciência. 25 anos não são 25 dias, são 25 anos de uma vida obediente. Mas olha o que a paciência produz. Gênesis 21, de 1 a 8. O Senhor foi bondoso com Sara, a esposa de Abraão, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou. Olha só a obediência, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando Isaque nasceu. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Isaque significa riso, alegria. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria seus filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Paciência. 25 anos não são 25 dias. Paciência não é cruzar os braços e esperar. Presta atenção nisso. Paciência não é cruzar os braços e esperar. Paciência é aquilo que eu faço enquanto eu espero. Isso é paciência. Enquanto Abraão ele esperava pela materialização da sua promessa, o seu filho, ele percorreu toda a terra que Deus ia lhe dar. Ele teve sucessivos encontros com Deus que levou a vida dele com Deus mais profunda. Ele cresceu, ele expandiu, ele prosperou, ele se tornou um líder influente, ele construiu um patrimônio, uma herança que iria abençoar a geração que procederia dele. Paciência não é cruzar os braços e esperar. Paciência é aquilo que eu faço enquanto eu espero. E o que essa paciência produz em nós? Maturidade. Maturidade. A paciência produz em nós maturidade. Presta atenção, esse é um ponto chave da mensagem de hoje. Abraão, ele só acessou a sua promessa, o seu filho, quando ele atingiu um lugar de maturidade. Nós só acessaremos plenamente as promessas de Deus quando atingirmos um lugar de maturidade. Eu só vou acessar as promessas de Deus plenamente quando eu atingir um lugar de maturidade. Gálatas 4, de 1 a 3. Apóstolo Paulo dizendo: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora ele seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. A obediência, ela produz em nós maturidade. Eu não acabei de falar que a obediência, ela determina o quão rápido nós acessaremos as promessas de Deus? Isso é uma verdade. A obediência, ela define o quão rápido nós acessamos as promessas de Deus. Agora, a maturidade, ela define a profundidade desse acesso. A obediência, ela define o quão rápido nós acessamos as promessas de Deus. A maturidade define a profundidade desse acesso. Você quer acessar plenamente as promessas de Deus para a sua vida? Eu quero acessar plenamente as promessas de Deus para a minha vida. Então eu preciso atingir um lugar de maturidade. Maturidade. Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O apóstolo Paulo, no texto original, ele se utiliza da palavra grega huios. Huios significa filho maduro, ou filho que contém as características de seu pai. Filho maduro, filho que contém as características do seu pai. Em outras palavras, uma vida guiada pelo Espírito te leva a acessar um lugar de maturidade. Uma vida guiada pelo Espírito te leva a acessar um lugar de maturidade. E a maturidade te dá pleno acesso às promessas de Deus para a sua vida. Essa é a noite perfeita para nós pacientemente nos rendermos ao Espírito Santo.
para que através dessa vida guiada pelo Espírito, nós possamos acessar um lugar de maturidade. Sabe de uma coisa? A gente falou bastante na semana passada sobre esse lugar de tensão entre o já e o ainda não. Não falamos? Eu ouso dizer que a maturidade, ela tem o poder de encurtar a distância entre o já e o ainda não das promessas de Deus para mim e para você. A maturidade, ela tem o poder de fazer uma dobra no tempo e me dar acesso pleno às promessas de Deus para a minha vida. Essa é a noite para nós nos rendermos ao Espírito. E um terceiro passo da jornada. Meu Deus, eu tenho 5 minutos. Fica comigo, gente. Terceiro passo, a terceira marca da jornada é o sacrifício. Fala comigo, sacrifício. Vou ler para vocês aqui um texto. Acompanha aí nos slides. Fica comigo, esse texto é muito poderoso. Gênesis 22, de 1 a 14. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então Deus disse: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento. Obediência. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Ele disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o menino, nós vamos até lá. Depois de adorarmos, nós voltaremos. Abraão, ele pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque. E Isaque mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque, ele rompeu o silêncio mortal e disse: Abraão, meu pai. E Abraão respondeu: sim, meu filho. Isaque perguntou: as brasas estão aqui, a lenha está aqui, mas onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos, em silêncio. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar, em cima da lenha, o seu filho, sua promessa. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Então o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão! Eis-me aqui, respondeu. Não toque no rapaz, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá, pegou e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu o nome àquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor Ele proverá. Abraão, ele obedeceu ao sair da sua tenda. Abraão, ele obedeceu para percorrer a terra. Abraão, ele obedeceu para fazer uma aliança com o Senhor, na própria carne. E Abraão obedeceu para subir o monte e sacrificar sua promessa. Uma obediência simples, radical. Uma obediência simples e radical. Mas eu te pergunto, estou terminando, eu te pergunto: o que Deus queria quando Ele pediu Isaque? O que Deus queria quando Ele pediu para Abraão sacrificar a promessa dele? Deus, Ele queria Abraão. Deus, Ele queria o coração de Abraão. Quando Deus pediu Isaque, Ele queria Abraão. Sabe, os sacrifícios, eles fazem parte da nossa jornada cristã. Todo sacrifício é uma porta que nos leva a um novo lugar de intimidade em Deus. Todo sacrifício é uma porta que nos leva a um novo lugar de intimidade em Deus. E Abraão, ele entendia isso. 25 anos não são 25 dias. O que o sacrifício gera em nós? Intimidade. O sacrifício gera em nós intimidade. Sabe de uma coisa? Sábado após sábado, eu falo aqui nesse púlpito que o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade.
Todos os sábados eu falo que o seu destino é a grandeza, porque o seu Deus é grande, então é inevitável que a grandeza te encontre no seu futuro. Intencionalmente eu faço isso. Nós intencionalmente da liderança, nós declaramos grandes coisas sobre a Juventude Alive. Mas sabe, o sacrifício ele também faz parte da jornada cristã. O sacrifício também faz parte da jornada cristã. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Qual é o seu Isaac? Qual é o seu Isaac? O que Deus está te chamando nessa noite para colocar sobre o altar? Eu sei quais são os meus Isaques. Deus ele pode prover o cordeiro, mas às vezes nós só temos essa vida para entregar ao Senhor uma adoração que cheira sangue, uma adoração sacrificial. No céu nós não teremos a oportunidade de adorar o Senhor com o nosso sacrifício. O sacrifício faz parte da jornada cristã. Mateus, isso não é muito inspirador. Cara, a última vez que eu preguei aqui eu falei sobre vida feliz. Eu amo fazer você dar risada. Eu amo uma mensagem inspiradora. Mas sabe de uma coisa? Jesus ele marcou a história se entregando no Calvário. E nós vamos marcar a história nos entregando com Ele. Jesus ele marcou a história se entregando no Calvário. E nós vamos marcar a história nos entregando com Ele. Andy Bird, o idealizador do Descende, ele disse que nós só estamos prontos para viver um sonho que não precisamos mais viver. Nós só estamos prontos para viver um sonho que não precisamos mais viver. Por quê, Mateus? Deus ele quer que você se torne a promessa, não que a promessa te consuma. Deus ele quer que eu me torne as palavras que Ele me entregou, não que essas palavras me consumam. Eu só estou pronto para viver um sonho que eu não preciso mais viver. Por isso que o sacrifício faz parte da jornada rumo às promessas de Deus. O sacrifício faz parte. E último ponto, quero te fazer pensar, por que Abraão saiu da tenda dele? Por que Abraão creu contra todas as circunstâncias que Deus o faria uma grande nação? Por que você está aqui nessa noite? Por que eu estou aqui nessa noite? Meu irmão, só eu sei os Isaques que eu já derramei no altar. Por que eu, vez após vez, entreguei Isaque quando Deus me pediu? Por que nós pregamos o que nós pregamos? Por que nós vivemos o que nós vivemos? Por que nós estamos aqui? Por que raios você vem no Alive Livre? Você vive a sua vida, meu irmão, você passou em medicina, difícil pra caramba tá onde você tá, e você vem aqui num sábado, você tem que escutar um cara como eu, te falando que a sua faculdade não é só sobre você. Você trabalha, você dá duro, você ganha dinheiro, e você tem que escutar um cara como eu, te falando que o seu dinheiro não é só sobre você. Por quê? Por que nós estamos aqui? Por quê? Por que Abraão ele entregou Isaac? Por quê? A única resposta que eu consigo te dar é que foi pelo reino. Pelo reino. Fala comigo, reino. Presta atenção nessa passagem. É a última coisa que eu vou compartilhar com você, eu prometo. É a 5ª vez que eu falo isso. É pelo reino. Pelo reino. Hebreus 11, de 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que ele fez isso? Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Sabe, no momento que Deus chamou Abraão, de alguma forma muito misteriosa na caminhada de Abraão, ele teve um vislumbre do reino. Em algum momento,
de uma maneira muito misteriosa, tão misteriosa quanto viver entre o já e o ainda não. Abraão teve um vislumbre do reino, e eu posso afirmar isso porque está escrito na Bíblia, que Abraão, ele peregrinou em terra estranha, vivendo em tendas, porque ele perseguia uma cidade da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Ele perseguia o reino. Você só vai conseguir viver nesse ambiente de tensão entre o já e o ainda não, e de maneira intensa e intencional, rumo aos sonhos de Deus, se você perseguir uma cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Você só vai conseguir viver a sua vida se ela for pelo reino. Se ela for pelo reino. Pelo reino. Abraão creu contra todas as circunstâncias. Saiu da tenda, subiu um monte, sacrificou o seu sonho pelo reino. Hebreus 11, de 11 a 16. Continuando. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Presta atenção nisso aqui. Todos estes ainda viveram pela fé, Abraão, Sara, os heróis da fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, o reino. Viram-na de longe, e de longe a saudaram, de longe ficaram felizes, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Abraão, Sara buscavam uma pátria. Se eles estivessem pensando de onde eles saíram, eles poderiam voltar. Mas em vez disso, eles esperavam por uma pátria melhor. Eles esperavam por uma pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele. Deus é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Pois preparou-lhes uma cidade, preparou-lhes o reino. Olha que poderoso isso que a Bíblia fala. Abraão, Sara, eles viram um reino à distância. Eles tiveram um vislumbre daquilo que nós temos hoje. Abraão e Sara viveram as suas vidas, e nós estamos aqui hoje, falando daquilo que nós estamos falando, porque eles viveram uma vida sacrificial e obediente, porque eles tiveram um vislumbre daquilo que nós temos hoje. Eles tiveram um vislumbre do reino. Eles tiveram um vislumbre do reino. A Bíblia fala, eles viram a distância e se alegraram. Eles não viram, Deus prometeu para eles o reino, mas na vida deles, eles não receberam a promessa por completo, já e ainda não. Mas eles viram a distância, e de ver a distância, eles se alegraram. O que eles viram à distância? Ele viu o reino sendo manifesto na terra através de nós. Eles viram o reino. Por isso que eu só vou conseguir viver a jornada cristã de uma maneira intensa e intencional, em direção ao destino de Deus para mim, a partir do momento que eu tiver uma revelação do reino. A partir do momento que eu tiver uma revelação do reino. Sabe, eu amo a nossa igreja. Eles me chamam de bairrista aqui na igreja. Eu acho que o avivamento global vai acontecer só através do amor e cuidado. Eu acho que a Juventude Alive e o Alive Livre, então, meu Deus. Mas sabe de uma coisa? O amor que eu tenho pela nossa igreja, o amor que eu tenho pelos nossos pastores, o amor que eu tenho pela igreja, ele não é o suficiente para sustentar os sacrifícios que a jornada cristã vai exigir de mim. Nós confundimos as coisas, e por isso que muitos de nós fazemos a besteira. Eu já fiz a besteira de sair da igreja. O que vai sustentar os sacrifícios que a caminhada cristã exige é a minha revelação do reino. É a minha revelação do reino. O que vai fazer você subir o monte e sacrificar Isaac quando Deus pedir. Mas o que também vai fazer você pegar a promessa no colo quando Deus lhe permitir, é a visão que eu tenho do reino. É a revelação que nós temos do reino. Nessa noite, eu quero que você ore para que o Espírito Santo ele te dê uma revelação do reino. Uma revelação do reino. Sabe, eu fico pensando na minha vida. Eu já tenho uma caminhada com Deus. Nasci na igreja, tenho 26 anos.
desde que eu sou criança. Eu cresci numa outra igreja, que era uma comunidade na qual estava acontecendo um avivamento. Minha mãe estava me contando hoje de uma vez há 20 anos atrás, quando Deus acordou um pastor lá no Japão para vir aqui em Araçatuba entregar uma palavra profética para a cidade. E ele apareceu batendo na porta da igreja. É desse tipo de avivamento. E eu era criança que estava na salinha, o pregador parava, mandava chamar, e pá. Eu aceitei Jesus quando eu devia ter uns 5 anos. Eu parei o culto, vim para frente e falei para o pregador, falei, eu quero aceitar Jesus. Entreguei minha vida para Jesus, aos 5 anos. 4, minha irmã tinha 5, a gente tem um ano de diferença. E eu fico pensando em todos os sacrifícios que eu já fiz. Sabe, eu tenho inveja do pessoal do UP, porque eu vivi numa adolescência e uma juventude que você mal podia assistir TV. Quando eu era criança, eu literalmente queimei todos os meus brinquedos numa limpeza espiritual que nós estávamos fazendo na nossa casa. Exageros, zelo. E eu lembro que eu fiquei tão feliz quando eu fiz isso. Eu e minha irmã, a gente dançava em volta da fogueira assim. Eu tinha o sonho de... Minha vida inteira, meus pais, eles me projetaram para fazer faculdade fora. Fiz intercâmbio, estudei as melhores escolas da cidade. Meus pais fizeram o maior sacrifício. Até hoje eles não sabem como conseguiram, mas conseguiram. Deus foi provendo. Minha vida inteira, faculdade pública, hein? Eu estudava isso em casa. Faculdade particular não dá futuro, hein? Minha vida inteira, doutrinado para isso. Fui para os Estados Unidos, lá Deus me encontrou, só 10 anos. Voltei para Araçatuba, pela graça de Deus, amor e cuidado me recebeu, me tornei filho dessa casa. Eu comecei a caminhar com Jesus, de uma forma que eu nunca tinha caminhado, e aí eu tive uma revelação do reino. Ninguém me forçou, eu tive uma revelação do reino. E na época era o meu maior sonho, estudar fora. Meu maior sonho era o futuro, tinha tudo planejado. O Espírito Santo um dia me visitou, ele me mostrou 2 futuros. E ele falou, filho, pode escolher, eu vou te abençoar. Mas queria te pedir uma coisa, me entrega seu sonho. Fique em Araçatuba, tem uma coisa para fazer em você aqui nessa igreja, tem uma coisa para fazer através de você também. Fica aqui. Cara, como isso doeu. Sabe, eu entreguei, fiquei em Araçatuba. E por muitos anos, nos momentos difíceis aí dessa jornada, depois desse sacrifício, sabe quando as coisas não estão bem? O ser humano tem altos e baixos. Nos momentos de baixo eu pensava, cara, eu acho que eu fiz uma burrada. O pessoal com que eu estudei, eles estão trabalhando na Faria Lima, pô. Tem um amigo meu trabalhando na Globo, em Brasília, nos ministérios. E eu tô aqui. Acho que eu fiz uma burrada. E sabe, eu tinha vergonha, muita vergonha de ter feito essa escolha. Sendo muito vulnerável para vocês aqui. Mas Mateus, Deus te pediu, pô. Mas às vezes essa escolha pesava. E eu fico pensando, por que eu entreguei esse Isaac? Cara, eu amo amor e cuidado. Amo essa casa. Meu Deus, como eu visto a camisa dessa casa. Mas foi pelo reino. Por que eu queimei os meus brinquedos quando era criança? Foi pelo reino. Foi pelo reino. É a revelação que eu tenho do reino de Deus, que me habilita a viver plenamente as promessas que Ele tem para mim. E sabe, como eu quero que você tenha uma revelação do reino de Deus. Que às vezes os sacrifícios pesam, às vezes pesam. Você acha que Abraão subiu cantando no Moriá? Foi pesado. A Bíblia fala que eles estavam em silêncio. Mas é tão bom obedecer. É tão bom. É tão bom. É tão bom. Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz em nome do reino. Eu não me arrependo dos barcos que eu afundei, das carroças que eu queimei em nome do reino. Eu me arrependo do tempo que eu perdi,
Disso eu me arrependo. Agora do sacrifício em nome do reino, não. Por isso que nessa noite você precisa ter uma revelação do reino. Porque eu quero te ver queimando de amor por Jesus quando os seus cabelos estiverem brancos.